Olá, pessoal, mais um podcast Pode Falar com a Eli Naim. Quero agradecer a todo mundo que está nos acompanhando toda quinta-feira às 20 horas no nosso canal do YouTube. Muito obrigado. Ou que curte alguns pedaços de algumas entrevistas também no nosso Instagram e que dá essa audiência a esta bagaça que nós estamos fazendo. Hoje, uma entrevista mais que especial, meu amigo mesmo, pessoal. E é difícil até fazer programa com a voz dele do lado, né? A voz do bicho é sacanagem, né? Eu, se fosse mulher, eu teria um sério problema com esse rapaz, porque a voz dele é muito sedutora. Meu amigo jornalista, apresentador, sei lá o mais esse homem faz na vida dele, além de aguentar nossa produção que está aqui, né? Você sabe quem é a nossa produção. Júlio Tinoco. Elim, maior prazer estar aqui. Aí a voz, ó, já É, mata o sujeito. é muito bom poder estar tendo essa oportunidade de bater um papo com você, apesar de que a produção não me falou nada que ia rolar aqui, eu estou aqui Não, entrando às relaxa. escuras, entendeu? Mas vai dar tudo certo. Eu já Vai. começo dizendo para você que o carinho que eu tenho por você e por sua família, não é? Conheço seus pais há muitos anos, né? Acompanhei a luta aí do seu pai na política, sua mãe, né? Muitas vezes você lá fazendo as suas traquinagens em casa, né? Era mais novo um pouquinho, né? Isso. Mas a gente teve a oportunidade de conviver, né? Com esse pessoal que a gente tem, né, o maior carinho, a sua saudosa mãe e o meu amigo Nelson Naim. Então é um prazer estar aqui com você, Ali. Como eu falo sempre, não tem roteiro, isso aqui é uma bagunça mesmo organizada. E a gente queria entender um pouco do Júlio mesmo, ou seja, do ser humano, do pai, do esposo, do filho, do cara quando ele decidiu entrar para a comunicação, como foi isso, entender um pouco da pessoa física do Júlio. Diz pra gente, pai de quem? Já fiquei sabendo que é vovô já, ou seja, por isso que você me pegou, entre aspas, no colo lá no início lá das campanhas de papai lá que você me via fazendo besteira lá na Aurino Tavares. Nem tanto. Mas explica um pouquinho para as pessoas saberem do Júlio, porque às vezes as pessoas sabem muito apenas daquele comunicador que está todo dia ou teve na TV durante muito tempo, ou está ainda no rádio durante todos os dias. Mas vamos entender um pouquinho do pai, do esposo. Conta pra gente um pouquinho. Então, Elinho, eu fui colocado na comunicação meio que por um acaso, né? Na realidade, eu estava fazendo um curso técnico na Escola Técnica Federal de Eletrotécnica. Olha só que coisa, tem nada a Nada a ver, ver. nada a ver. Só que naquela época, na Escola Técnica, eles resolveram colocar uma rádio para funcionar. Era um sistema de som com caixas de som. Era o que a gente fala hoje que é rádio de poste, né? É, É uma rádio indoor. isso. Aí Dentro da própria universidade. dentro da escola técnica lá. E aí, eu falei assim: olha, acho que eu vou fazer um teste. Aí fiz o teste, passei em segundo lugar, não fui primeiro, não. Passei em segundo lugar, e dali a gente teve a oportunidade de fazer um curso com Luiz Mário Concebida, que é um profissional de rádio, né, de muito tempo, muito experiente, e nós fomos fazer um microestágio na Rede Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro. Quando eu retornei, já retornei, como eu não fiquei em primeiro lugar, né? Falei aqui, mas participei do curso e tudo. Fiquei em casa aguardando. E aí recebi uma inesperada visita da professora Arlete Sendra. Ela foi com o carro da escola técnica me buscar em casa. Eu estava na frente de casa, adolescente, tinha 16 anos, estava na frente de casa capinando um pedaço da frente da casa lá. Eu tinha acabado de sair da academia, essa coisa da idade, né? E fiquei lá, aí cheguei e fiquei surpreso com o carro parando da escola técnica. Ela desceu do carro. Eu falei: por que que você não se apresentou? Eu falei assim: mas eu me apresentei, mas eu fiquei em primeiro lugar, fiquei em segundo. Não, a vaga é sua, está te aguardando. E ali comecei o meu caminho pela comunicação da Rádio Vanguarda. Eu saí, né,
para buscar emprego numa rádio oficial, depois de um tempo. E bati na porta do Complexo de Comunicação Alair Ferreira, a TV Norte Fluminense, na 28 de março, na cara e na coragem, não conhecia ninguém, nada, não tinha negócio de QI, nada disso não. Cheguei lá, bati lá, aí me atendeu a primeira pessoa, que era gerente da rádio 89 FM, à época, e aí falou assim, não, a gente tá com quadro cheio e tal, não tem vaga e tal. Eu falei, tudo bem, aí tem outra rádio aí? Não, tem a Rádio Jornal e tem a Rádio Cultura. Aí chamei o responsável pela Rádio Jornal. Aí veio, né, o Marcos França. Marcos França me atendeu, falou, você quer gravar um teste? Eu falei, quero, vamos lá. Aí entrei, gravei um teste, fiquei como estagiário. Quando acabou o meu estágio, eu fui contratado. E começou assim. E tá aí até hoje. Rapaz, é um negócio estranho, porque não é uma coisa muito comum, né? Não. Não é muito comum. Porque eu comecei numa coisa completamente diferente. Não tinha imaginado trabalhar na comunicação, né? E depois, eu até que, assim, da parte cultural, eu participei de teatro, fui do grupo lá do Felinho, lá Do início. do início, né? Daquela encenação na Praça do Santíssimo Salvador, né? Da Paixão de Cristo. Eu era figurante, né? Não era grande coisa não, mas participava lá do grupo, né? Era legal e tal, e acabei indo pro rádio, pra comunicação, né? E daí foi embora. Você fez TV? Fiz TV. Quanto tempo? TV eu fiquei na... Bom, eu comecei em televisão fazendo comerciais. Comerciais com vídeo. Eu era garoto propaganda da Diegues. Ah, meu amigo, tô fazendo- maravilha! Fazendo um merchan aqui, Aí, ó. fazendo um merchan Meu aqui da amigo, Diegues. pô, eu sou apaixonado pelo pessoal da Diegues, as meninas todas de lá. Eu sou. A Diegues é um dos patrocinadores nossos durante, sei lá, dezenas de anos. Então eu tenho um carinho por essa loja, pelos donos, principalmente pelo Maravilha, que você deve conhecer, que Claro, é o claro. gerente da loja. Então, Maravilha um foi meu abraço. gerente quando eu trabalhei no 89 FM, ele era o gerente da emissora. Ah, não sabia disso, Era não. o gerente da emissora. Eu trabalhei com Maravilha durante bastante tempo. Aí você foi garoto propaganda de Eggs. Aí lá na loja trabalhava Edinho, que era responsável por lá, e me chamou, eu comecei a gravar os áudios da Diegues. Depois ele falou assim, ô negão, você tá bom de aparecer no vídeo. Vou colocar você com as roupas da Diegues. E aí eu fiquei como garoto propaganda da Diegues durante um tempo na televisão. E hora que era Rede Globo, e não tinha antena parabólica aqui na cidade, não. Todo mundo pegava, era um pedaço de arame atrás da televisão, um bombril, tava todo mundo pegando. Era bom demais. E aí fiquei durante um tempo fazendo isso, e depois surgiu a oportunidade de eu ir para a TV. Né? Luiz Maurício, né, que infelizmente também nos deixou, já era o jornalista responsável, me chamou para fazer um estágio na televisão. Eu fiquei durante um período, saí e depois fui chamado, contratado para trabalhar na televisão, aí já era Record. Isso. E aí na Record eu fiquei. Do início da Record, né, praticamente, eu levei 9 anos de vídeo trabalhando, apresentando o jornalismo na Record. Comecei como repórter, mas rapidamente virei apresentador e fiquei direto. Essa época da Record é a época que eu acho que você teve uma maior visibilidade a nível, como é que eu posso falar? Popular, né? Sim, Vamos dizer assim, sim. porque é uma TV aberta, né? Isso, Uma isso. grande TV, tem um alcance enorme. Recentemente eu estive lá, fui convidado porque era um aniversário, estavam festejando um aniversário da Record, e me convidaram para participar de um programa lá, né? Pô, que bacana. Aí eu fui lá. Rapaz, desse tempo todo que eu saí da emissora, porque eu entrei em 97 e saí em 2006, foi a primeira vez que me chamaram para participar de algo assim, né? Para relembrar o tempo, né, que eu fiquei lá como apresentador. Eu fiquei bastante lisonjeado, né, por ter esse reconhecimento, né? E participei lá de um programa lá com Alexandre Tadeu, né? E assim, foi bem bacana. Agora vamos falar do pai. São quantos filhos? Então, eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho uma filha de um primeiro relacionamento meu, né? E Onde é a netinha? Onde tem a netinha hoje? E essa filha me deu o presente de ter uma netinha, né? Uma graça, a Liz,
Ela tá, assim, uma maravilha. Ontem, né, último final de semana, eu tive a oportunidade de levá-la para poder passear. Foi bem legal e, assim, é bom, né, essa coisa de ser avô, né? Eu tô muito longe, espero estar muito longe. Tá longe, tá Tô longe. longe, tô longe. Mas meu pai fala que é algo sensacional. Ah, não, é muito diferente. É muito diferente, né? A gente tem um olhar diferente, né, pro neto, né, e pra neta. No caso, especificamente, minha netinha. Eu tenho outros dois filhos, né? É, o Júlio e a Thaís, a minha primeira filha, é a Larissa, né? O Júlio e a Thaís. A Larissa vai completar 28 anos esse ano. Meu filho, o Júlio, que minha esposa insistiu em colocar meu nome, né? Eu ia botar outro nome, mas ela insistiu em colocar. Aí Tá com 20 anos. e quem manda é ela mesmo, então a Não gente tem sabe jeito. disso de maneira muito clara. É desse jeito, né? E tem uma menina que tá com 18 anos, né? E aí, mas assim, graças a Deus, Deus me abençoou, né? E eu tenho aí minha família, né? O primeiro relacionamento não deu certo, mas assim, é uma questão realmente, de Da repente, vida. da vida, de É, momento e exatamente. tal. E aí, mas eu, graças a Deus, eu tô no meu segundo casamento, mas sigo em paz, né, em harmonia e com minha família bem, né, bem estruturada. O atual programa hoje na Educativa, né? É. Quanto tempo já tem esse programa? Tem Então, tempo, né? tem tempo, o Página Aberta, né, que é o programa É. jornalístico que a gente apresenta lá pela manhã, 7 às 9? de 7 até as 9, né? Era para ser até as 8, aí a gente estica até as 8h30, na maioria dos dias vai até as 9, É, né? eu. É por aí. Todas as vezes que eu fui era 9. Eu ficava até 9. A gente acaba esticando um pouco E mais. com todo respeito a qualquer outro. Aí eu não tô falando de gosto, né? Eu tô falando de resultado e tô falando também a minha opinião como ouvinte, né? A gente tem vários programas na cidade, tem outras emissoras também que fazem esse mesmo horário ou coisas semelhantes. Eu respeito vários outros, inclusive, mas a gente sabe do, do grande programa que vocês fazem, do tempo. É muito difícil ficar tanto tempo assim no ar. 13 anos. É muito difícil você ficar com um programa 13 anos no ar, líder de audiência naquele horário. Então, eu acho que não só você, mas toda a equipe lá estão de parabéns. E não estou falando por falar, não. Estou falando porque, de fato, é simples. Um programa que está há 13 anos no ar, não está 13 anos no ar à toa, principalmente numa rádio que não tem o alcance de outras emissoras, porque é uma rádio que não pega em todas as localidades de Campos, ou seja, você tem nos distritos mais longe do município, que infelizmente a Educativa não pega, a não ser que você vá lá pela internet, etc e tal. Mas aquela rádio mesmo popular, aquela rádio que a gente está acostumado, ela infelizmente não pega. Você vai em Morro do Coco, não pega, porque infelizmente não é uma rádio que consegue abranger como outras rádios. Então, isso deixa mais ainda, não pela qualidade, onde pega a qualidade é muito boa. Mas não é uma rádio que tem uma frequência de rádio fora no interior, né? Que a gente fala nos grandes. É interessante que negócio de rádio é um negócio complicado, né? Assim, a gente pega muito bem em São Francisco, em parte do Espírito Santo, e aqui em determinados lugares Não acaba pega, não pega. pegando tão bem. Não pega. Mas é um problema que a gente pretende solucionar Em em breve. breve. Vamos Mas, torcer para isso. a gente tem, assim, hoje a facilidade dos aplicativos, né? Exatamente. E aí a gente tem um aplicativo próprio que o indivíduo leva para tudo quanto é lugar. O legal nesses aplicativos é que a gente recebe participação do sujeito tirando onda com a gente. Fala assim, estou aqui ouvindo vocês em Washington, D.C. Estou ouvindo vocês em Joinville. Estou ouvindo vocês na Grécia. E manda foto pra gente no WhatsApp, tá acompanhando, porque hoje pelo Isso aplicativo muito você bacana. bem Isso é muito bacana. bacana. Que a gente acaba rompendo, né, algumas dessas barreiras, né, que o dial Qual é limita. o aplicativo da Educativa? É Educativa FM mesmo, a Educativa 107,5 tem um aplicativo Tem um próprio. aplicativo específico. Próprio, Bacana. você pode baixar e acompanhar direto. Só que a gente está em outras plataformas.
Eu ia te falar Radios.com, isso. Radiosnet, a Essa gente questão pega em tudo. de rede social, você teve dificuldade de entrar nesse mundo? E como você faz hoje para cada vez mais alavancar isso? Porque isso é É uma uma tendência, realidade, é né? uma realidade, né? É assim, eu particularmente, para o meu uso próprio, Facebook eu não aderi. Facebook era muito aberto. Depois, mais para o final, é que conseguiram colocar algumas ferramentas que davam um pouco de privacidade. Mas o Facebook é uma ferramenta muito importante. Ela é agregada hoje ao Instagram, para quem trabalha com vendas, para quem trabalha, né, Com a com o produto, comunicação. com a comunicação, é fundamental. Agora, para a minha vida pessoal, Facebook eu não aderi. Eu aderi ao Instagram, porque o Instagram tem suas limitações. Você pode fazer um perfil fechado, privado. Você consegue, né, Administrar melhor. administrar melhor a sua privacidade. Agora, no que diz respeito a negócios, né, da comunicação em si, são ferramentas muito importantes. Se você não tem a possibilidade de trabalhar num canal no YouTube, numa rede social, né, com grande alcance, que são duas redes que têm grande alcance, tanto o Facebook, né, que hoje é considerada uma rede social e aí mais antiga para o pessoal mais experiente, Exatamente. e o Instagram é uma rede Que é tudo do social. mesmo grupo, né? É o mesmo grupo, é Meta, né? E aí agora a gente está no fenômeno do TikTok, né? E das outras que vão se agregando. E vai ser isso, a gente vai ter essas mutações. O engraçado, Hélio, é que eu sou professor universitário e trabalho com essa disciplina. É mesmo. Trabalho com isso. Hoje, hoje eu falo como empresário, né? A Quatro Ventos ela vai fazer 20 anos, então a gente Eu fui no teve. show de lançamento. Você foi, Júlio? Fui no show de lançamento. Foi Ivete Sangalo. Rapaz, olha só. Ivete Sangalo. Na verdade, a gente fez 4 ou 5 eventos antes, mas o primeiro grande show mesmo foi Ivete Sangalo, um abadá branco. Lembro como se fosse hoje. Sou mais Ivete na Fundação Rural de Campos. Faz tempo. É isso aí. Faz tempo, faz tempo. Acho que faz 17 anos esse show. É. De show foi o nosso primeiro grande, vamos dizer assim, pontapé. E E depois aí, foi um outro show que vocês fizeram já no Boulevard, né? não, depois a gente fez um show no Shopping Estrada. Shopping Estrada, foi Shopping Estrada. Isso aí. Foi o antigo Babado Novo, da querida Cláudia Leite. Foi a nossa segunda experiência e depois veio rotineiramente, graças a Deus. Eu falo que o único, não por gostar da música, né, mas por uma questão empresarial que faltou a Quatro Ventos fazer, que não sei ainda se vai ser da vontade de Papai do Céu, é Roberto Carlos. O resto, que você imaginar de MPB, sertanejo, rock, pop rock, pagode, axé, nós já fizemos, com a graça de Deus, tudo nesses 20 anos. E como a gente estava falando da questão da comunicação, isso foi também mudando, né? Foi. Migrando. Antigamente, eu falo isso na minha sociedade, eu ainda tenho esse jeito de fazer. Os grandes eventos a gente mistura, a gente fala assim mesmo, tá, Júlio? A comunicação mais antiga com a mais atual, ou seja, eu não deixo de colocar o outdoor, eu não deixo de colocar a TV, eu não deixo de colocar a rádio, eu não deixo de fazer o panfleto, o fly, como hoje é, mas é óbvio, existe uma verba muito maior direcionada Para rede social. para a rede social. É Ou porque seja, aí migrou, porque aí você impulsiona, aí você direciona melhor. direciona para o seu público em específico, né? E aí você consegue, né, pagar para aquilo chegar ao seu público, você consegue filtrar, Exatamente. realmente Ou seja, tem essa ferramenta. essa mudança, quando você muda a comunicação, você muda tudo. Porque, na verdade, as empresas elas são obrigadas a também mudar, porque senão não chega no consumidor final. Então, seja o evento, seja o supermercado, seja farmácias, ou seja, a comunicação, ela dita também o que as empresas têm que fazer. Ou seja, o quão é importante a comunicação para que as coisas aconteçam de fato.
É. Agora, vamos imaginar aqui a Covid-19, né? A epidemia da Covid-19 sem a comunicação. Esquece. Era um... Já foi um caos, seria um caos, rapaz, eu acho que infinitamente maior, né? Porque as pessoas, elas cresceram muito nessa questão de rede social, mas é o que a gente fala, né, Júlio? E por isso até você falou dessa questão do filtro, né, dessa demora. Hoje o que a gente também tem de desinformação é muito grande, né? Sim. E na verdade eu vivi isso na minha pele, né, familiarmente falando. Se você falar uma coisa ruim de alguém e depois você tentar consertar falando 20 vezes, Muito difícil. aquele ruim que foi dito, ele jamais será consertado. E aí tem que ter responsabilidade. É. Quando você coloca uma situação grave que envolve o nome de uma pessoa, hoje até os veículos têm evitado, muitos veículos têm evitado, principalmente os do interior, têm evitado em colocar o nome do indivíduo. Tem colocado o fato, coloca as iniciais, um homem de X anos e tal, e não tem colocado o nome. Porque, assim, tem situações que envolvem a justiça, né, o Ministério Público, e seja o que for, que hoje o indivíduo ele é o pior da espécie. Amanhã descobre-se que o indivíduo não tem nenhuma responsabilidade sobre o fato. Acabaram com a vida dele. Ele já foi execrado publicamente, já foi linchado nas redes sociais. E principalmente nas redes sociais, onde as pessoas elas criam mais coragem, né? Parece que elas são mais corajosas na rede social, porque há um número de irregularidades absurda e até difícil de controlar. Por mais que exista lei específica, existem punições para isso, mas é bem complexo. Júlio, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você pode falar dessa questão? Você falou para mim que iniciou lá atrás com teatro, lá fez a questão da encenação da Paixão de Cristo, mas você era um cara tímido antes da TV? Sempre fui tímido. Sempre tive bastante dificuldade. Na realidade, eu me soltei no palco. No palco eu me sentia à vontade. Lá naquele início lá. No palco eu participei de teatro em escola, eu estudei no Liceu de Humanidades, né? Havia um incentivo cultural, né? E a gente participou ali, depois eu participei de outros grupos de teatro também, e eu me sentia muito à vontade no teatro. Saía do teatro? Não, eu sempre fui muito reservado, e sou até hoje bastante reservado. Não gosto, eu me sinto muito à vontade com os meus amigos. Eu estou aqui com você. Tá à vontade. Porque eu estou à vontade, porque a gente já se conhece há muitos anos, né? Desde que você era menor um pouco, ó. Você devia ser adolescente, né? Tem essa história que peguei no colo. Não tem de conversa, não. Aí, quer dizer, a gente se sente mais à vontade, mas eu não tenho dificuldade com o público, sempre apresentei eventos e tal, mas sou muito fechado. Assim, no meu dia a dia eu não tenho essa convivência, assim, eu não sou uma pessoa muito aberta. Comunicativa. Assim. Não sou assim, porque eu me sinto um pouco retraído ainda, apesar de ter vencido boa parte dessa minha dificuldade com o passar do tempo. Na verdade, eu acho que nem é a palavra timidez. Eu acho que a palavra correta é o que você falou mesmo, é reservado. Porque a timidez, ela atinge todas essas esferas que você falou que você não tem dificuldade, porque quando é seu trabalho ou são seus amigos, ou seja, quando você está num ambiente ou de trabalho, que é obrigado, entre aspas, a ser realizado, ou num ambiente familiar ou entre amigos, isso você faz tranquilo. Então, na verdade, acho que a palavra é reservado mesmo, coisa que eu particularmente não sou. Eu sou comunicativo ao extremo. Às vezes, eu até acho que eu acabo... As pessoas até meio estranham, acham que é política, e não é. Eu faço isso em qualquer lugar, seja fora do Brasil, como eu tive dificuldade algumas vezes, porque as pessoas viravam, rapaz, você está conversando, a pessoa não está entendendo nada. Mas eu estou entendendo mais ou menos, eu vou falando mesmo. E quando eu encontrava um brasileiro, cara, fora,
aquilo para mim era uma sensação inexplicável, porque, meu irmão, vamos conversar, pelo amor de Deus. Preciso falar com Eu alguém. preciso falar, eu tenho muito isso, eu sou muito comunicativo, isso é meu mesmo, e não é político, é pessoal mesmo. Mas aí agora, por exemplo, a rede social ajudou, não é? O grupo de WhatsApp e tudo, porque às vezes você tem contato com pessoas que você não tinha antes e você consegue conversar com as pessoas. Eu acho que até entendo que dentro da pandemia isso foi que não deixou a gente doido, senão a gente ia enlouquecer. Mas eu confesso que eu prefiro Não, é lógico. isso aqui, eu prefiro... E A mantenha relação face a face é outra história. outra história, É outra né? história. Eu sou muito humano para isso. Eu gosto, por exemplo, muitas das pessoas, eu trabalho com muitas pessoas às vezes que não há o contato físico, mas que eu peço, rapaz, pelo menos uma vez você tem que estar aí, bicho, pelo menos para a gente dialogar algo que às vezes você longe, eu não vou falar, e você perto aqui é mais fácil daquela situação fluir. Irmão, tem alguma coisa ainda, embora eu acredito que você já fez de quase tudo na sua área, que ainda você gostaria de fazer? Tem algum sonho, alguma coisa que você fala assim, poxa, eu gostaria de ou voltar a fazer algo, ou criar algo novo? Você tem isso, ou você se sente já na questão da profissão em si, 100% realizado? Não, eu acho que ainda é possível fazer mais. Quando eu chegar à conclusão que eu já não tenho nada para fazer de novo, eu já vou estar naquela fase de me aposentar. Então, como eu estou longe da aposentadoria, Acho que tá. eu acredito que os novos desafios eles surgem, não é, na vida da gente. Eu, há um tempo atrás, fui chamado para fazer TV fechada, retornar para a TV, né? Porque na realidade depois que eu saí da Record, eu acabei não trabalhando mais em TV. Eu acabei me dedicando a outras questões, né, de assessoria de comunicação ligadas ao magistério e acabei me afastando, né? E quando surgiu a oportunidade de voltar pelo menos a trabalhar em TV, né, uma TV fechada, mas assim, você volta a ter a adrenalina de fechar, né, um dia o jornal, aquilo volta tudo, né? E Volta. aquilo é um alimento, né, para o espírito, né? Então eu falei assim, poxa, então ainda dá para render mais alguma coisa aí. Eu queria, para estar encerrando esse bate-papo, como eu te falei, passa rápido, a gente nem percebe com o tempo. Agradecer mais uma vez, agradecer pelo carinho. Eu falo isso com algumas pessoas. Nem sempre a gente tem o tempo que gostaria de estar com as pessoas que a gente gostaria de estar mais vezes, mas pode ter certeza que é um carinho especial. O que você, sua família precisar, estamos sempre às ordens. Aqui não é o vereador, nem muito menos o político, aqui é o Hélio, ser humano mesmo. Conte com seu amigo que sempre precisar. E esse carinho, eu sempre falo, quem tem carinho com pai e mãe e com filho é melhor do que ter carinho com a gente. Eu sei do carinho, do respeito principalmente, você sempre teve com minha mãe e com meu pai. E isso para um filho não tem preço. Obrigado mesmo. Aproveita a netinha, aproveita os filhos lá. A madame, a dona encrenca, aquela que manda em tudo, que a gente sabe. A gente sabe disso, não adianta dizer que não é, que é ela. E que Papai do Céu abençoe. E se Deus quiser, em breve a gente vai ter mais novidades aí, mais invenção de moto do meu amigo Júlio. Obrigado, irmão. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, conversando com você e me sentindo à vontade, porque eu estou com você, justamente isso, com o Fabrício, que são amigos de longa data, e deixar, né, um abraço com muito carinho a quem está acompanhando a gente aí, e dizer que eu vou ficar acompanhando o Elinho, porque alemão é demais, né, cara? Esse alemão é bom. Gente, esse foi mais um podcast Pode Falar com a Elinho Naim. Obrigado pela audiência, pela paciência. Hoje não é tão paciência, porque ficar ouvindo esse cara falar é tranquilo demais. É um dos grandes homens da nossa comunicação. Ele fala que ele é novo, mas ele não é tão novo assim do jeito que ele fala, já tem uma experiênciazinha bacana. Vocês sabem fazer conta, só desse programa de Educativa são 13, só da Record na TV são 9 e por aí vai outras coisas que esse cara já fez. Obrigado a todos e semana que vem tem mais podcast Pode Falar com Elinho Naim. Fui!